o assunto Felca. Por quê? O Felca denunciou o Ítalo, eu tinha esquecido o nome dele. Eu tô falando que minha cabeça tá uma maravilha esses dias. Você vê que desde semana passada eu tô esquecendo tanta coisa. Acho que eu tô com tanta coisa na cabeça, mas enfim. E o Ítalo Santos, na semana passada, foi denunciado pelo Felca. E aí, vou tentar encontrar um jeito de explicar para vocês, para que o YouTube ele não barre o que a gente tá falando, tá? Por regrinhas do YouTube. O Ítalo, ele, segundo o Felca, utilizava pré-adolescentes, né, com roupas curtas, para atrair um público homem, masculino, que não é um público legal. Se é que vocês me entendem, né? Um público, como diz a Mônica, Pedro... vocês entenderam. Pois bem, o Felca, Mônica, disse que está sendo ameaçado de morte. E aí, teve uma coisa que me espantou, porque aconteceu comigo, mas não foi só comigo. Eu gravei um vídeo para falar sobre esse assunto, que é um absurdo o que o Ítalo Santos fez, caso o Felca ali tenha razão. E aí tem uma questão minha. Eu nunca acompanhei o Ítalo Santos. Então eu não tinha nem ideia que o conteúdo dele era fazer tipo turminha, igual do Carlinhos Maia, só que com adolescentes menores de idade. E aí não pode, porque você fica expondo adolescente menor de idade com roupa curta, você atrai esse tipo de perfil de homem como a gente tá falando, se atrai essa galera que é um dinheiro sujo, sabe, Mônica? Imagina você expor criança pra ganhar dinheiro, tá ligado? E aí atrair esse público nojento, mas ok. Essa denúncia do Felca viralizou muito, o vídeo tava com mais de 10 milhões de visualizações, agora já deve estar com uns 20, nem sei quanto mais tem. O vídeo do Felca bombou, viralizou, e eu achei o Felca sensacional. Eu quero saber a opinião da Mônica, porque eu não entendi uma coisa que aconteceu na internet. As pessoas do Instagram começaram a atacar qualquer um que falava desse assunto. Nossa, você só está falando agora porque o Felca falou. Por que não denunciou antes? E aí não foi só comigo, não. Em todas as pessoas que falaram sobre isso foram atacadas. E aí eu quero só dizer uma coisa e também quero saber a sua opinião sobre a atitude do Felca. O Felca foi muito corajoso, Mônica. Ele teve coragem de expor algo que ninguém falava. Eu nem sabia, e aí é um desconhecimento meu, porque eu não sigo o Ítalo, não tinha a menor ideia quem era a Camilinha. Fui apresentada a Camilinha essa semana na internet, porque eu nunca tinha ouvido falar em Camilinha. Você sabia quem era a Camilinha? Já tinha ouvido falar, Gabi? Você já tinha ouvido falar? Camilinha? Já tinha ouvido falar, mas assim, mas você o que não é fazia, público, onde era, se não consome o conteúdo, nada. é isso. Não consome o conteúdo. Então assim, gente, pessoal da internet, a importância da denúncia do Felca, né, Mônica? Não apaga as outras pessoas que estão falando sobre isso agora. Porque quanto mais gente falar sobre isso, mais vai ser mais rígido tem que ser o controle para que a gente não possa ver isso acontecer novamente, entendeu? Tipo assim, Cairo, por exemplo, eu nem gosto muito do Felipe Neto, mas eu vi que o Felipe Neto se pronunciou, ótimo. E assim tem que ser. Felipe, Mônica falou, Cairo, Bruno Tálamo, Gisele, Luíde. Quanto mais gente falar e aplaudir a atitude do Felca, mais a gente combate a exploração de menores. Porque você deixa o caso público e isso atrai a atenção dos órgãos públicos, tá? E aí, obviamente, logo depois derrubaram o Instagram do Ítalo, derrubaram o Instagram, acho que da Camilinha também, se eu não me engano. O Boca de 09, que não é maior de idade e hoje está gravando conteúdo dirigindo Uber, enfim. Outros menores de idade tiveram suas contas bloqueadas. E aí, Mônica, eu quero saber de você o seguinte. A Carla Lemos acha que o Felca foi sensato e ele merece todo respeito. Você também, e eu já conheço um pouco a sua opinião, acho que sim. Você também deu valor a essa postura do Felca, porque eu achei ele muito corajoso. Eu acompanho o trabalho do Felca há alguns anos já, Cairo. Eu consumo o conteúdo do Felca já faz um tempo. Ele tem um tipo diferente, um estilo diferente de fazer vídeos, né? Então ele traz reflexões sobre relacionamento, reflexões sobre ansiedade, sobre depressão, sobre valores, sobre aquilo que é ético. Ele tem um sarcasmo, às vezes, que ele fala uma coisa muito séria, só que ele fala uma coisa muito engraçada, só que de forma muito séria, às vezes. Então, assim, ele tem um jeito diferente de se comunicar. O Felca, ele é um
um influenciador diferente daquilo que você está acostumado a ver na internet. E eu gosto disso, acho que isso que me atrai. Eu acho ele coerente com as coisas, com as bandeiras e com as coisas que ele levanta. Até as brincadeiras que ele faz, enfim. Acho, né, bacana a forma com que ele produz conteúdo. E essa bandeira, né, esse holofote que o Felca jogou em cima desse assunto, Cairo, eu achei muito pertinente, porque a gente fala aqui todos os dias no Link Podcast sobre a romantização de prostituição. A gente fala sobre a romantização de garotas, jovens, homens, meninos, meninas, que, né, o sonho é criar uma plataforma no Privacy, é ficar famosa vendendo fotos nuas na internet, é virar do job. Então, assim, a gente já fala sobre essa sexualização. Sim. Eu já falo, você já fala, a gente já expõe aqui todos os dias. Só que pesa diferente quando o influenciador do mesmo calibre, já digo assim, do mesmo peso de influência, do mesmo... óbvio que aqui a gente tem uma audiência, né, muito grande, só que o Felca, ele consegue atingir mais camadas do que a gente, né? Então, assim, não estou dizendo que... Não estou descredibilizando, muito pelo contrário. Eu acho muito bom que a gente não normalize o que é errado. Sim. A gente não pode achar normal uma garota de 11 anos rebolando na frente de um vídeo com um monte de comentário de adulto embaixo. A gente sabe que ela não está só se divertindo. A criança ali, ela pode estar se divertindo. Agora, o intuito do vídeo estar sendo postado na rede social e os comentários que vêm abaixo, alguém precisa ser responsabilizado por essas imagens, por essa criação de conteúdo e por essa criança que está sendo exposta. O caso da Camilinha se refere a exatamente isso. A forma com que a Camilinha foi sexualizada à medida que o próprio público que acompanha ia pedindo mais. Nossa, ela, né, rebolando é tão lindo, mostra mais. Nossa, como ela fica linda de biquíni, mostra mais. E isso vai gerando uma rede de adultos que consomem conteúdo sexual de crianças, né? Então, coisa que tô tentando aqui esticar para não falar a palavra, para a gente não ser derrubado aqui no YouTube. Mas você sabe que isso é crime, né? A gente sabe que pedofilia é crime no Brasil. E isso, incitar a isso... Você ficar incitando, você ficar sexualizando uma criança ou uma adolescente, né? Uma pessoa menor de 18, menor de 16, menor até de 14, né? A gente está falando de adolescente ali na pré-adolescência, 11 anos, gente. Uma menina de 11 anos sentar no colo de outra pessoa, rebolar no colo de outro garoto, né? Então, o Felca, ele mostrou, ele não só falou sobre isso, como ele trouxe imagens disso, né? Ele ilustrou como o caso de uma menina que começou fazendo dancinha na rede social, a mãe administrava essa conta e a própria mãe começou a criar conteúdo e a cada vez mais diminuir a roupa da filha, deixar a filha com uma aparência mais velha, como se fosse já uma mulher, e não uma criança. Então, assim, no início, você via uma menina, assim, sabe aquela criança que não se arruma? Sim. Depois você já vê uma criança que você percebe que ela está intencionada, ela está montada para aquilo. É o tal do adultilização. Adultização. Adultização, Isso, obrigado. que é a adultização da criança, é você Sim. tornar a criança uma adulta. E aí, o que começou a rolar? As pessoas começaram a pedir mais, mostra mais o peito, mostra mais o bumbum. E aí, a mãe criou no Telegram, como se fosse, criou um canal no Telegram para distribuir fotos íntimas da filha. Meu Deus. Mostrando ela nua. Meu Deus do céu. Então, assim, e aí, né, pesou muito para cima do Ítalo, mas ele fala de outras influenciadoras também nesse vídeo dele, que tem 50 minutos. E leva a gente a muitas reflexões, a muitas camadas. É um assunto extremamente sério. As mulheres que estão aqui no chat podem comentar, podem falar, porque eu duvido e eu desconheço, talvez eu seja uma pessoa muito infeliz, mas eu desconheço uma mulher que não tenha sido assediada na infância ou na adolescência. Deus me livre. Eu não conheço.
De mesmo sabendo que é criança, com corpo de criança, às vezes caminhar na rua, sentir calafrio por passar por um grupo de homens, sentir calafrio por ouvir uma piada, uma besteira, algo sujo, algo nojento, e sentir vergonha, às vezes, até de contar para os próprios pais. Sim. Tamanha baixaria, às vezes com uma garota de 11, 12 anos. Agora, vocês imaginem isso na internet, para todo e qualquer tipo de homem. Porque homem, desculpa, gente, homem decente não consome esse tipo de coisa. E aí, eu não tô falando, só os caras solteiros e jovens da mesma idade. Não, 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 não. Eu tô falando homem velho, barbado, que consome, sim, esse tipo de conteúdo na internet e que eu acho extremamente nojento. Mas só consome porque tem como consumir. Sim. Só consome porque tem alguém produzindo, tem alguém faturando com isso. E refrescando a memória, o Ítalo é aquele influenciador que, quando casou, mandou no convite de casamento um iPhone para os convidados. Você lembra? Ah, foi ele. Foi a primeira vez que eu ouvi dele. A primeira vez que eu ouvi sobre ele foi isso. Enfim, é um assunto denso, que eu acho que o Felca, ele trouxe luz a um assunto que eu acho que muitas pessoas já vêm falando e percebendo isso na internet. Antônio Fantinelli já tinha falado. Sim. Só que esse é o problema, Cairo, das vezes você falar tanta asneira, e Antônio Fantinelli faz isso com muita frequência, que quando é um assunto sério, ninguém liga. Sim. Ninguém tá ali ouvindo, porque será que é mais uma lacração da Antônio ou ela tá falando realmente sério? Nesse caso, ela tá falando sério. Quando ela apontou o dedo para esse lugar, ela estava falando sério. Só que, né, perdeu aí grande força, grandes ouvintes, talvez, por conta dessa banalização de assuntos sérios, que às vezes ela torna, né, o assunto sobre ela e deixa de ser importante aquilo que ela fala. Então, eu gostei muito do posicionamento do Felca, só que eu acredito, né, que as pessoas não devam olhar para ele também agora como um salvador da pátria. Sim. Não é uma obrigação dele salvar todas as crianças do Brasil e todos os influencers, não é isso. Mas ele levantou um ponto importante. Eu acho que isso, sim, tem que ser parabenizado. Também acho, e só para poder dar alguns créditos, tá? A Patrícia também falou que tem que dar o mérito as pessoas dar o mérito para o Mark Ávila, tá? Que tem um canal aqui no YouTube e que tá fazendo denúncias como essas, do Bel para Meninas, entre outros, há muito tempo. Então tá registrado aqui. Obrigado, Patrícia. Eu confesso que eu não tinha ideia do qual era o conteúdo do Ítalo, nunca consumi o conteúdo do Ítalo, só ouço dele em algumas polêmicas, como aquela que ele teria apanhado dentro de uma favela no Rio de Janeiro, não sei se vocês vão lembrar dessa, de que, enfim, aí já foi isso no começo do ano, a Mônica lembrou bem dele ter dado iPhone nos convites de casamento, eu também nem lembrava disso, mas que bom que as pessoas estão falando, e aí não precisa a galera na internet querer brigar com as pessoas que estão falando, porque nem todo mundo está falando por hype. Tem gente que está indignado porque nem sabia dessa história e o Felca alertou, tá? E achei fundamental o alerta dele. Outra coisa, Cairo, o vídeo dele tomou uma proporção gigantesca, não sei mais quantos milhões de visualizações, mas ele não quis monetizar o vídeo. Foi. Então, assim, ele deu a opinião dele, ele começa o vídeo chamando a atenção. Quero dizer que todo o conteúdo desse vídeo e tudo que está sob minha responsabilidade, quem quiser, no caso, tirar a satisfação, processar, etc e tal, me procure. E ele fala num geral, sabe? Eu vi até MC Pipoquinha querer lacrar em cima do Felca. Sim. Dizendo que ele não estava lá falando dos meninos. Olha só, gente, é o poste mijando no cachorro, né? Sim. MC Pipoquinha querendo falar sobre sexualização infantil. Ela que, né, fazia sexo explícito em cima do palco, nos shows. Me poupe, né? Então, assim, é isso que eu acho que a gente tem que olhar, sabe? Para aquilo que é relevante, para aquilo que é importante, para a gente não normalizar isso, rever as pessoas que a gente segue. Sabe quando que eu conheci a Camilinha? Num vídeo que ela fez com a Virgínia. Sim, eu não tinha ideia disso. Então, assim, não estou pondo nenhum tipo de culpa na Virgínia, mas o tanto que esse passeio entre os influenciadores, essas collabs, elas são relevantes. Porque a Camilinha, para mim, furou a minha bolha, porque eu não consumo esse tipo de conteúdo, ela furou a minha bolha quando eu vi ela num story da Virgínia,
que ela fazia, né, uma maquiagem em cima do nariz rosa forte, assim, e eu achei aquilo meio esquisito, e era uma brincadeira que as duas fizeram. E do Ítalo eu fiquei sabendo quando ele casou e distribuiu o iPhone no casamento. Sim. Mas olha o que estava se passando por baixo, mesmo sem eu saber. Né? E há Sem eu quanto ter tempo, noção. né? E há muito tempo. Pois bem, tá aí. Eu acho fundamental a fala do Felca, da Mônica, de todo, minha também, de todos que estão aí chocados, tá? Porque é aquilo que eu falo, nem todo mundo é obrigado a saber que isso acontecia, porque muita gente não seguia o Ítalo, eu era um deles. Não seguia, não acompanhava o conteúdo dele, não tinha a menor ideia disso. Porém, isso foi muito importante para alertar muita gente. A Priscila Santos mandou um superchat para nós aqui dizendo o seguinte: eu fui molestada na infância e adolescência por homem e mulher. Meu Deus, que história terrível, Priscila. É horrível, carrego isso. Nunca tratei. Muito difícil. Tenho 44 anos e nunca superei. Ô, minha amiga Priscila, é impactante, né? Depoimento. O superchat, o depoimento dela, né, Mônica? E saiba que você tem todo o nosso apoio aqui. Não deixa pra lá, Priscila. Procura, se for o caso, aí eu não sei, né, Mônica, como que eu posso ajudar, mas talvez ali uma terapeuta, alguma coisa que consiga, né, te tirar dessa coisa horrível que aconteceu com você. E como a Mônica falou, muito difícil encontrar alguém que não tenha passado por isso. Um constrangimento ou algum... Enfim. E todo o nosso apoio para tipo você, de assédio, né? né Que Mônica? seja... E assim, Pri, um abraço caloroso para você. Eu, né, acredito que isso tenha trazido para você muitas questões, até na fase adulta, né? Em relação à confiança, em relação a toque, a carinho, a amor, a afeto, né? Se isso parte de um homem de confiança, às vezes, né, o próprio pai, padrasto, vizinho, tio, dindo, isso eu acredito, né, que a mulher ela cresce vendo o homem como uma figura que mente, que maltrata, que machuca, que não presta, que... Sabe, é difícil criar ali aquela relação de confiança novamente, porque isso foi quebrado lá na infância. E, infelizmente, né, Cairo, as pessoas que mais deveriam proteger as crianças, como no caso da Camilinha, quem deveria proteger a Camilinha seria a mãe. Sim. Mas eu vi uma denúncia de uma ex-assessora do Ítalo que disse nas redes sociais que o Ítalo teria ficado com a guarda da Camilinha, teria comprado a guarda da Camilinha, e por isso que ele se intitulava como um pai da própria mãe. Então, a mãe vendeu a Camilinha para o Ítalo? A mãe que deveria protegê-la de tudo isso, né? De todas as, enfim, das coisas ruins do mundo, digamos assim, trocou a filha por dinheiro. Caramba. E assim como a mãe da Camilinha, outras mães também em rede social trocam as filhas por like, trocam as filhas por engajamento, trocam aquilo que às vezes que é íntimo, aquilo que é valioso, aquilo que é da mulher, né? O íntimo. Se com 18, 19, 20 quer mostrar, posar nua, aí, minha filha, aí é cada um por si, Deus por todos. Mas sim, na infância e na adolescência precisa sim da proteção dos pais. E às vezes quem deveria proteger é quem comete o próprio abuso, seja ele psicológico ou de forma física.